O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a Vós, Senhor. O padre pega o turíbulo e espalha o incenso em cima do livro sagrado. Completou-se o tempo de gravidez de Isabel e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel e alegraram-se com ela. No 8º dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome do seu pai, Zacarias. A mãe, porém, disse não. Ele vai chamar-se João. Os outros disseram: não existe nenhum parente teu com esse nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: João é o seu nome. E todos ficaram admirados. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judeia. E todos os que ouviam a notícia ficaram pensando: o que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. E o menino crescia e se fortalecia em espírito. Ele vivia em lugares desertos até o dia em que se apresentou publicamente a Israel. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Queridos filhos e filhas, hoje, em plena quarta-feira, celebramos a solenidade, uma solenidade importantíssima para a igreja, a solenidade do nascimento de São João Batista. É assim que ele é chamado. São João Batista, que se celebra 2 festas. Por mais que aqui o que nós temos é a imagem dele grande, às vezes é representado como uma criança. Mas sempre, seja um, seja outro, como o cordeiro. Como diz aqui em latim, ecce agnus Dei, eis o Cordeiro de Deus. São João Batista, que também se celebra uma segunda vez na sua morte. Mas o evangelho de hoje é bom lembrar o contexto. Isabel era esposa de um sacerdote, Zacarias, e não conseguia ter filhos. Lembrando que ser estéril naquele tempo significava alguma coisa ela fez, que Deus a está castigando. Hoje, sabemos muito bem e jamais faça essa leitura, mas naquele tempo era muito forte, por ser mulher. Agora pense esse peso na vida de Isabel, sendo esposa de um sacerdote. Isso implicava até em Zacarias. E foi a Zacarias que o anjo Gabriel, o mesmo da Virgem Maria, apareceu e disse: a prece de sua esposa, a prece de vocês foi ouvida, porque não obstante, apesar deles serem considerados estéril e de alguma forma ter feito algo contra Deus, Zacarias e Isabel permaneciam na oração. Aqui já é importante perceber uma vida em oração.
Nem sempre as respostas nos vêm imediata. Na tua vida, quanta coisa você está rezando, e eu também, que não acontece no tempo que a gente quer. Desistir? Isabel nos ensina hoje, Zacarias não. Mas Zacarias, que estava no Santo dos Santos, pediu provas, diferentemente de Maria. E por isso, aí sim, como um corretivo, podemos, nesse sentido de corretivo, um castigo, um corretivo, uma educação. Zacarias ficou mudo. O Velho Testamento se fecha, agora sentido simbólico teológico. Os sacerdotes do Antigo Testamento não têm mais nada a dizer. Há algo de novo a surgir. É como que se fosse fechando a era do profetismo. É como que fazendo a passagem do Antigo para o Novo Testamento. Como hoje na leitura orante, a passagem de Jacó, José pelo Egito, na promessa da volta a Canaã, indo sequencialmente para o povo escravizado no Egito. Portanto, acontece que Isabel ficou grávida. Agora você compreende o que significa melhor. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel. Então, a gravidez, o filho, João Batista, é um ato de misericórdia de Deus. Deus é misericordioso. Deus escuta o clamor, tarda, mas não falha. Então João Batista já nasce na misericórdia. É uma expressão, os parentes e vizinhos, daí que a tradição que vem de acender as fogueiras, diz que quando João Batista nasceu, Zacarias, que morava, e eu visitei, no alto, acendeu a fogueira para avisar os vizinhos, que ela corria gravíssimo risco na gravidez, era muito idosa, nasceu, está tudo bem. Daí também vem a tradição de se acender a fogueira, mas alegravam-se com ela. Deus foi misericordioso e a alegria brotou. Hoje, 8 dias depois, hoje, o que se acontece? Vão colocar o nome. Os mais antigos sabem, ixi, quando não faz isso na família, dá um problema. Conheço alguns. Bom, na minha família se preservou. O filho mais velho sempre leva o nome do pai. Meu pai é Antônio Manzotti, o meu irmão mais velho, Antônio Carlos. Isso é um costume antigo. Imagina naquele tempo, naturalmente o primogênito menino teria que se chamar com o nome do pai, Zacarias. E de repente Isabel diz não. Seu nome será João. Você acha que é só agora que parente dá pitaco? Começaram a questionar. Mas como você vai colocar João? Tem que ser Zacarias. Deve ter sido uma conversa para Lucas escrever isso. Sinal que foram contra Isabel. Perguntaram para o pai. O pai estava mudo. Pegou uma tabuinha e escreveu: João é seu nome. A boca se abriu. Significa que, a partir daquele que vem trazer Jesus, aquele que tem a mão de Deus sobre ele, abre os lábios. Esse é o Evangelho. E diz que João Batista, ele crescia, se fortalecia no Espírito. Então João Batista é aquele que crescia com a força do Espírito Santo. Ora, não esqueça, João Batista já
tinha recebido. Quando Isabel recebeu a visita de Nossa Senhora, quando o menino estremeceu no ventre, já era o Espírito agindo. Então João Batista já foi concebido pela mão de Deus. Ele estremeceu na presença de Jesus e ele recebeu o Espírito Santo naquele momento. Então ele se fortalecia no Espírito. Aqui, meus irmãos, já vem um grande apelo para todos nós e para os pais, nos filhos. O filho, tua filha, tem que crescer naturalmente. Se não crescer, vai fazer tratamento. Vai fazer um tratamento, vai dar um remédio. O que hoje os bombadinhos usam de GH, era para ser exclusivamente para problemas de crescimento, né? Mas fazer o quê? Vai procurar um endocrinologista? Mas e você não se preocupa também de olhar se teu filho, tua filha, está crescendo espiritualmente? Lucas lembra isso, tanto de João Batista quanto de Jesus, lá na frente. Mas aqui falando de João Batista, esse homem crescia, sim, vigoroso, andava no deserto, ficou recluso. Por que ele comia gafanhotos? Que, por favor, não pense que é o bicho. Inclusive, olha gente, está vindo uma nuvem de gafanhotos. Vi esses dias. Qualquer coisa, praga do Egito. Mas ele comia gafanhoto, era uma relva, era um arbusto. Se você quiser, estou dando exemplos. Não é nem isso nem aquilo, que a gente não tem aqui no nosso país. Mas ele comia daquilo, se vestia, por isso que ele está seminu, para mostrar um homem desapegado. Ele é sempre nu, seminu, porque ele vestia-se com roupas de camelo, com pele de camelo. Ele era um homem que realmente vivia voltado para Deus, voltado para a sua missão. E a missão dele era anunciar Jesus Cristo. Mas para que isso aconteça, ele ficou quase 30 anos, se não mais. Não, mais ou menos isso. A vida pública de Jesus começou nos 30, e ele era mais velho 6 meses de Jesus. Ele ficou no deserto, ficou fazendo penitência, ficou se preparando, se fortalecendo no Espírito. Que os filhos cresçam fortalecidos no Espírito, mas que nós sejamos fortes no Espírito. Essa é uma grande mensagem hoje da natividade de São João Batista. Sejamos fortes no Espírito de Deus, fortes no Espírito Santo. Se nos faltar essa fortaleza, se nos faltar essa presença do Espírito, nós seremos lata vazia, fazendo grande barulho, mas sem conteúdo. João Batista, homem intrigante, que mereceu receber de Jesus um elogio que nenhum outro recebeu. Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 11, diz assim: digo a verdade a vocês, apontando para João Batista, agora é Jesus falando de João Batista: do meio dos nascidos de mulher, não existiu ninguém maior do que João Batista. E Jesus era veraz. Então, nosso Senhor fala de João Batista mais do que Abraão, mais do que Isaac, mais do que Jacó, mais do que Moisés. Tremenda, imenso elogio. Repito, digo a verdade, do meio do nascido de mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista. E onde estava esse grande João Batista? Por que Jesus disse isso? João Batista
é pleno do Espírito Santo. Já disse ontem, onde? Quando ele estremeceu no ventre. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança estremeceu no ventre. Batista. Por que Batista? O que batizava. João, o batizador, que teve a graça, a dita, o privilégio de batizar o autor do batismo. Ele mesmo se recusou, dizendo: mas és tu que deves me batizar. Mas ele batizou o autor do batismo. Não que Jesus precisasse, mas para inaugurar o batismo, santificando as águas do Jordão. Também hoje somos chamados, como batizados, a pedirmos um reavivamento do nosso batismo. Tudo isso nessa solenidade de hoje. Quando falamos daquele que inaugurou o batismo, todos nós fomos batizados, não pelo batismo de João Batista, mas o que ele inaugurou em Jesus, batizados em Jesus Cristo. João Batista era tão grande e tão convincente, tão autêntico, tão real, que ele chegou a ser confundido como o próprio Messias. Eu enfatizo isso, porque veja, meus irmãos, para que pudessem ver nele o Messias, é porque era um homem muito santo, um homem muito perfeito, nas virtudes, no Espírito Santo. As pessoas iam a João Batista, corriam. É impressionante que João Batista batizava no deserto. Por que os evangelistas colocavam ele no deserto? Sabe por quê? E as pessoas tinham que sair da cidade para fazerem a experiência, lembrando: estamos aqui em Jerusalém, mas nós somos um povo libertado por Deus. Foi ao deserto, voltar ao deserto, voltar a receber a água. João Batista foi confundido como Messias, e não veja nisso numa crítica, veja nisso a grandeza que era João Batista. Lembre daquele texto, que ele precisou dizer: eu não sou o Cristo. Ele não teve meias palavras. Quando ele percebeu que o estavam confundindo, ele deixou claro: eu não sou a mensagem, eu sou apenas um mensageiro. Eu não sou o fim último, eu sou apenas um meio. É interessante que isso nos coloca em toda a nossa missão pastoral, como padre, como leigos, como batizados. Somos os mensageiros, mas não a mensagem. A mensagem é o Senhor. É interessante uma das frases mais lapidares disso, uma das. Depois eu vou dizer outra ainda mais importante. Em João capítulo 3, versículo 30. É necessário que ele, Jesus, cresça e eu diminua. Não que João em algum momento negou a sua missão. Ele era forte e foi até o fim quando teve que enfrentar Herodíades. Era palaciano, sim, era palaciano, viveu no deserto. De muitos, é interessante, quem olha para João Batista vai falar: mas espera aí, esse homem é contraditório. Viveu, segundo, sabemos que ele pertencia aos essênios. Bento XVI já falou isso. Era um homem dado a viver no mínimo do mínimo das necessidades. Mas depois, no final da vida, era amigo de Herodes. Vivia no palácio, sim, Herodes o respeitava. E Herodes o chamava para conversar várias vezes. A gente esquece desses detalhes. Isso é contraditório? Não. Quando a missão é o Cristo, João nos ensina a passarmos por todos os lugares. João nos ensina a passarmos em todas as esferas, de um deserto sem viver na pobreza, sem viver na riqueza, dizia São Paulo.
Sei viver na pobreza, sei viver na riqueza. João é o exemplo disso. Viveu no deserto, comendo gafanhotos, se vestindo de camelo, mas quando precisou ir ao palácio, quando ele precisou falar para Herodes, estava lá. É claro, não se deixou corromper por Herodes. E aí entra o profetismo. Quando Herodíades era aniversário de Herodes, no banquete de aniversário da vida, foi o banquete de aniversário da morte. Entraram celebrando a vida e terminaram celebrando um assassinato, quando a cabeça de João Batista foi trazido numa bandeja de prata. Quando ele disse sem meios termos: não é justo, Herodes, que você fique com a sua cunhada, é pecado, está errado. Filhos queridos, é impressionante você perceber também esse lado de João Batista. Em vista da missão, não se acovardou, mas em vista da missão, soube passar por todos os aspectos. A missão, ela exige. É preciso que eu desapareça e o Cristo apareça em mim. É preciso que Ele cresça e eu diminua. Mas o fato importantíssimo é o que traz na bandeirinha de São João. Quando Jesus passa, Ele aponta e diz: eis o Cordeiro de Deus. E essa frase de João Batista, nós trazemos na missa todos os dias. Quando o padre levanta a hóstia e toda a assembleia, e hoje nós vamos cantar, lá na hora certa: eis o Cordeiro de Deus. Eis, João apontando. Essa é a missão da igreja. Essa é a missão do Papa, essa é a missão de todos os padres, essa é a missão de todo cristão, pela vida, mais do que palavras, apontarmos para o Cristo. E meus irmãos, como estamos carentes disso hoje, como estamos necessitados disso hoje, de que a nossa vida, a nossa conduta, a forma como vivemos, a forma como celebramos, a forma como fazemos conduzir o nosso ser cristão, aponte por Cristo, de tal forma que quando nos olharmos, veja o Cristo a quem seguimos. Eis o Cordeiro de Deus. João Batista, eu diria mais, é o exemplo de uma igreja em saída. João Batista é um exemplo porque era um homem inquieto. João Batista era um homem inquieto. É um homem que tinha um dinamismo no anúncio. Um homem que ensina a igreja a ser saída. É um homem que nos ensina, em vista da missão, sermos ousados, corajosos. E as duas dimensões do profetismo: anunciar e denunciar. Filhos queridos, que nós aprendamos isso, que nós aprendamos da vida de São João Batista. Agora quero retomar um primeiro aspecto dentro desta trezena do Sagrado Coração de Jesus. Você lembra quando eu disse que Lucas nos descreve que João Batista do Sagrado Coração era um de homem, Jesus. deixa eu usar o termo ipsis literis. O menino crescia e se fortalecia em espírito. Ontem eu explicava dentro da trezena do Sagrado Coração de Jesus e fiquei feliz de ver os comentários da homilia de ontem, não por dizer que era bom ou ruim, mas as pessoas dizendo: padre, eu nunca tinha me dado conta de que a tibieza, hoje eu brincava, dizendo que a tibieza é como o Covid-19, o novo coronavírus. É letal.
é invisível e nos ronda. E ontem eu dizia que uma das promessas do Sagrado Coração de Jesus era exatamente isso. Que as almas tíbias, e somos nós, os cristãos, e a tibieza ronda os altares, a tibieza ronda as sacristias, a tibieza ronda as comunidades de vida, ronda a vida religiosa, ronda os batizados. O Senhor prometeu curar. Já hoje a promessa, nessa trezena, 10º dia, que foi promessa de nosso Senhor, Ele prometeu que as fervorosas subirão rapidamente à alta perfeição. Na tela, imagens Se ontem era contra a tibieza, hoje é contra a estagnação. dos pedidos e do Sagrado Coração de Jesus. Tento me explicar. Se ontem era pelo desinteresse das coisas de Deus, eu diria que hoje nós precisamos acreditar mais ainda e precisamos dessa promessa. Porque na nossa vida, às vezes nós estagnamos. E o Senhor disse, a devoção que vocês têm na escola, eu gosto de usar essa palavra, mais do que do apostolado. Apostolado, parabéns, eu não canso de dizer. Mas na escola do Sagrado Coração, as almas irão ascender. Vamos ao termo de Santa Teresinha. Eu quero tomar o ascensor, o elevador. Santa Teresinha, nossa. Às vezes nós estagnamos. Eu diria assim, vou usar um exemplo, me perdoe. Perdoe se eu não for muito feliz. Quando uma pessoa está obesa e ela começa a fazer o regime, os primeiros dias de regime, você sabe, os resultados são rápidos, não é assim? Porque você perde, está inchado, perde a gordura rápido. Os primeiros dias é uma beleza, mas depois, os quilinhos a serem perdidos são mais difíceis, concorda? Agora vou pôr na vida espiritual. Quando uma pessoa, ela faz um retiro, ou mesmo nós que somos de igreja, os primeiros passos a gente dá com vontade. Encontrei Jesus, eu sigo. E aqui eu quero lembrar, me vem uma parábola. O perigo da semente que caiu na terra rasa. Quando veio o sol, murchou porque não tinham raízes profundas. É exatamente isso. Quando a gente está no começo, a gente parece que sente vontade de tudo, das coisas. Encontrei Jesus, redescobri o valor da igreja, recebi uma grande graça, recebi uma grande libertação na minha vida, um grande livramento. Depois, a estagnação. E meus irmãos, a gente não percebe. Quantos cristãos, quantos de nós não estamos usando a linguagem do que foi dito para São João Batista, crescendo na vida espiritual? Estagnamos. Às vezes a vida espiritual de hoje é a de o ano passado, o ano retrasado, estagnados. Cuidado, a estagnação não é bom. A estagnação espiritual é falta de aprofundamento, de intimidade com Deus. E alguém que vai crescendo a intimidade nessa escola do coração de Jesus, ele tem que ascender. Tem que, vamos usar a linguagem agora de São João da Cruz, tem que fazer a subida do monte que é Cristo. Você tem que subir. Você não pode estagnar. É um processo. A perfeição é nossa meta. Não que isso nos faça melhores que os outros, porque do contrário isso seria um grande erro, a chamada presunção. Presunção é eu me achar melhor do que os outros, mesmo em nome da espiritualidade. Não é nisso que eu estou falando. Que ninguém de nós sejamos presunçosos, mas nós temos que pedir a graça da perfeição. E a perfeição é um processo de santidade
de subida, de elevação, a via iluminativa. Caso contrário, nós vamos ser cristãos medíocres. Caso contrário, nós vamos ficar sempre a mesma coisa. E você vai, como é que eu cresço? Primeiro, é promessa do Sagrado Coração, aprendendo intimidade, atitudes de mudança, constante desejo das coisas de Deus, pedindo a graça do afervoramento. Isso é graça. Eu quero lembrar um texto de nosso Senhor Jesus Cristo. Não sei se você lembra que ele disse: eu vim trazer fogo sobre a terra. Você lembra disso? Eu vim trazer fogo. Não é por acaso que o coração de Jesus, que foi mostrado a Santa Margarida Maria Alacoque, tinha o coração inflamado. Então, se nosso Senhor veio trazer fogo, por que não pedirmos: Senhor, eu quero ser fervoroso, eu quero a perfeição. Eu não aceito, como até compus uma música, nada menos que o céu. Nada menos, nada menos que o céu. Eu não aceito outra coisa. Então, o Senhor que veio trazer fogo sobre a terra, eu não quero ficar numa estagnação espiritual. E se pergunte: você tem estagnado? Responda para você mesmo. Você está estagnado na intimidade com Deus? Você está estagnado nas coisas, na prática da virtude, na vida de oração? Então essa promessa é para mim e para você. Pedir: Senhor, vem com esse fogo abrasador. Sabe, meus irmãos, nós nos acostumamos muito fácil com as coisas de Deus. Jesus. Na vida religiosa, uma religiosa, mesmo uma monja, uma comunidade de vida, um padre, um leigo, nós nos acostumamos muito com as coisas de Deus. E aí nós estamos precisando desta promessa.